Shalom Erev. Desejo aí uma ótima tarde, de Shabbat. Espero que tenham a paz, e tenham a tranquilidade que eu e minha esposa sentimos, todos os dias, mas no Shabbat, um pouco mais, porque é o nosso dia, é o dia do descanso, é o dia que o Pai lembrou da gente, é o dia que o Pai pensou na gente, e disse: o homem precisa descansar. Então eu espero que, não digo todos, porque tem muita gente que me escuta que às vezes nem sabe do que eu estou falando. Mas eu quero prosseguir, Ontem eu falei a respeito do Shabbat, e justamente hoje é Shabbat, Começou desde ontem o pôr do sol. Eu andei ligando para alguns irmãos hoje pela manhã, porque até o final dessa semana eu pretendo estar acompanhando, andando ao lado, apenas com aqueles que realmente fizeram como fez cada um dos emissários de Yahushua, que na verdade nada mais é do que aquilo que fez Abraham, nosso pai. Quando Yahu chamou Abraham, e disse a ele: venha, ele não perguntou para Yahu: venha para onde? Não, ele entendeu, porque o pai deu a entender a ele que eles iriam para uma terra onde o pai iria estar iniciando uma nação, e ele simplesmente foi. Então isso é uma coisa normal, é uma coisa óbvia, que aquele que recebe o chamado, todas as outras coisas tornam-se superficiais ou supérfluas, porque o chamado, ele entende que ele tem que cumprir, e com alegria, não com tristeza. Por isso que o Mashiach disse que o fardo do Pai não é pesado. Pesado era o fardo que os fariseus tinham montado em cima das leis do Pai, por falta de entendimento que o próprio Pai tirou deles. Ok? Bom, partindo dessa premissa, nós vamos pensar no seguinte: o Mashiach viveu até seus 30 anos, e 30 e pouco, até o momento em que o pai disse: agora vamos para a rua. E ele saiu, sozinho, lembre-se, sozinho. E o pai preparou para ele, ou seja, chamou algumas pessoas, as quais também não sabiam nada, assim como Abraham, talvez o próprio Mashiach, do que ia acontecer. Ele ficou sabendo durante a peregrinação que ele fez. Então observe, meus irmãos, ele chegou, por exemplo, Matitiarro, ele era um cobrador de impostos para Roma. E os cobradores de impostos eram muito mal vistos, porque eles
além de vir tirar o dinheiro do povo, ainda era para entregar para a nação que os estava dominando, que os estava, vamos dizer assim, retirando deles o direito deles como nação. Né? Permitiram o templo, permitiram não sei o quê, mas, como sempre, né, como nós estamos vendo nos dias de hoje aqui no Brasil, sempre tem aqueles políticos, né, que querem sempre ganhar mais e mais, não se importando com o seu próprio povo. Então, pessoas como Matitial, existiam várias, muitas, eles eram mal vistos pelo povo. Mas o pai preparou o Matitial, o Machê chegou nele e ele saiu andando, seguindo Yahushua. Mesma coisa se deu quando Yahushua chamou a Pedro, a João. Eles desceram do barco, não perguntaram quem é você, para onde nós vamos. Eles simplesmente disseram, pois não. E o Machê disse, siga-me. E eles foram e largaram o pai no barco, largaram a família em casa, largaram tudo. Tem até um versículo em que Kefa, Pedro, pergunta, e nós que deixamos tudo, né, para seguir? E a resposta do Machê é incrível, né? Ele diz assim, tantos quantos deixarem esposa, filhos, casa, dinheiro, enfim, as coisas, né, que ele tivesse, por causa do reino, receberão ainda em vida, né? Eu me lembro que uma vez eu estava falando sobre isso num culto na Igreja de Deus, no 7º dia, onde eu fui presbítero por 3 anos, acho, nessa igreja. E eu estava falando sobre isso, quando sempre tem aquele engraçadinho, né? Levantou a mão e disse, mas como assim, presbítero? Pelo que nós saibamos, aqueles, né, que o Machê chamou e transformou em Talmidi, né, em discípulo, nenhum deles enriqueceu. Porque o Machê tinha dito assim, que receberá ainda nesta vida, ou seja, antes de morrer e antes de passar séculos para que fosse ressuscitado, 10 vezes. Mulheres, casas, dinheiro, tudo que o cara possuísse. Então esse engraçadinho falou para mim, nenhum deles era rico. Ou ficou. Aí eu disse, dá para calar a boca? Eu sempre fui assim. E escutar. Porque a tua pergunta é de alguém que nunca leu esse texto. Fica quietinho. Observe o que ele diz depois disso. Ele diz, então receberá 10 vezes, né, tudo aquilo que abandonou por causa de servir ao reino. Mas ele diz isso e ele complementa com em perseguição, em angústia, em tribulação e em morte. Bom, se esses
lobos aí que roubam o dinheiro das pessoas cobrando dízimo entendessem pelo menos esse texto, eles iam se envergonhar, porque eles são sem cara de pau, né? Eles nem se vergonham. Eles são puta véia. Então, hoje, ou já de alguns anos para cá, né, quando a gente pode dizer que eles se iniciaram os últimos dias, né, que não são últimos, né, mas sim da fase 2 do plano do Pai, aí sim são os últimos dias, que começou em 11 de janeiro de 2011, com a queda de Damasco. E hoje nós já estamos em plena grande aflição, já passaram as primeiras dores, né? E os bonitinhos aí acham que o pai, quando chama alguém, quer dizer, eu já acho que nem chamado foram, né? Mas acham que o pai, quando chama alguém, ele fica esperando a decisão do bonitinho para agir. Mas não é assim não, meus irmãos. Tanto que existe uma lei que diz o seguinte, que o tempo de ignorância, vamos dizer, da palavra, de certas leis, etc., não será cobrado dos escolhidos, não será cobrado dos eleitos. Existe outra parte que o Mashiach mesmo diz, né? A palavra que eu vos falo, que é a palavra de meu Pai e meu Deus, meu Ru, né? É que vos julgará. Aquela história toda, né, de ser julgado perante um grande trono branco e blá 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 blá, aquilo é para aqueles que realmente não foram chamados, aquilo é para aqueles que realmente não vão ser ressuscitados agora quando o Mashiach chegar. Percebem? Aqueles serão julgados pelos seus atos. Os que estão na lei serão julgados pela lei. Os que estão sem lei serão julgados sem lei. Ou seja, e existe, né, um outro texto que diz que ninguém pode ser julgado por algo que não chegou a receber, não chegou a conhecer. Isso já demonstra, né, que a partir do momento que alguém se achega, começa a estudar, começa a praticar, e de repente ele não dá prosseguimento àquilo, além de mostrar que ele é joio, nos mostra também que ele nem foi escolhido. Porque o Mashiach disse, muitos chamados, poucos escolhidos. Sabe, pessoas que acham que você indagar delas, e aí, meu irmão, como é que está indo esse estudo, o que está acontecendo? Além de levarem uma semana para te responder, demonstrando total falta de consideração por aquele que está aqui elaborando, por aquele que está aqui zelando pela tua vida. Respondem, por exemplo, eu não tive tempo. Estava ocupado. Como que vocês acham que eu posso dar crédito que realmente foram chamados? E se foram, se não servem apenas para joio, para encobrir o trigo. Então eu pretendo até o final dessa semana, nós estamos agora na terça-feira, conversar com muitos irmãos. Hoje eu conversei com muitos.
inclusive eu estou devendo aí ter que retornar para alguns, é que eu acabei me cansando. Eu me canso muito, por quê? Não porque eu faço exercício ou porque eu trabalho pesado, mas porque eu fico o dia inteiro conversando com topeiras às vezes, mas que nem se cortar aqui, tirar a tampa e jogar lá dentro vai conseguir entender nada. Então isso é uma coisa que me deprime. Outra coisa é que é o tempo todo trabalhando com a mente. Sabe, um homem que trabalha, por exemplo, desmatando, né, para plantar e tal, ele tem um desgaste físico que lhe é benéfico. Agora, quando nós só usamos a mente, ou para escrever, ou para gravar um vídeo, ou para ensinar alguém, tudo bem, o fardo é leve e o Pai nos envia seu Vá para que nós possamos assim fazer. Mas chega às 6, 7 horas da noite, eu estou acabado. E acabo indo dormir cedo. E isso faz com que eu acorde 1, 2 horas da manhã. Entendem? Então eu nunca durmo bastante e estou sempre cansado. E ainda tenho que ouvir coisas que com certeza o Mashiach diria para Kefas: sai fora, Santana. E se eu fizer isso, eu sou errado. Então, eu vou reduzir em muito. Até o momento em que eu vou dizer adeus Facebook. Aquilo lá já deu o que tinha que dar, agora só tem um monte de católico, de crente em ídolo, né? Os evangélicos, políticos, abestados. E entre eles, é claro, pessoas que poderiam estar caminhando nas antigas veredas, mas que ali não vão conseguir nada. Então eu vou me afastar de todos, porque nós estamos naquele tempo de remir o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos naquele tempo em que o Mashiach disse que o Pai iria abreviar o tempo daqueles dias, porque senão não sobraria ninguém vivo. Então, eu não sou obrigado, e isso, biblicamente falando, não sou eu que estou falando, mas eu não sou obrigado a ficar dando trela, perdendo tempo com quem não vai caminhar, por várias questões, sendo a principal delas porque não é chamado, porque quem é chamado se desfaz de suas coisas e parte para o reino no ato. Em 2002, quando eu fechei minha empresa, é porque eu percebi que da forma que eu sou,
Eu sou uma pessoa muito regrada. Eu sou uma pessoa que caminho desde que eu me lembre, desde criança, dentro, né? E nunca aceitei o mal, nunca aceitei, sabe? Mesmo não sabendo o que era o bem, porque eu até então não conhecia aí algo. Mas eu sempre fui disciplinado. Por mais louco que poderia ser o projeto, eu o levava até o fim. Quer dizer, na verdade eu digo eu, mas não quero dizer eu. Na verdade eu quero dizer que o Pai, assim como diz o salmista, já nos conhece desde o ventre materno. Sem falar que o Pai já conhece o nosso caminho desde antes da criação, pois foi Ele que escreveu o plano. Ramachê não foi Ramachê porque ele achou que era Ramachê e se passou por tal. Não. Nós temos que entender que para que ele pudesse agir como Ramachia, ele teria que nascer dos pais corretos, ele teria que ter encontrado as pessoas corretas, enfim, percebem? Porque tudo estava no plano. E continua esse plano, nós estamos chegando ao final da segunda fase. Logo entraremos para a terceira fase, que muitos aí se iludem achando que vai ser, né, a fase, a nova era, né, como chamávamos nos anos 70, mas que agora eles usam nova ordem mundial. Sim, realmente nós vamos entrar. Só que a preparação para essa transformação, quem está fazendo são os políticos. Mas como está escrito, o Pai tem domínio sobre tudo. Ou seja, tudo que esses comunistas desgraçados e tudo isso que nós estamos vendo acontecer, foi sim escrito pelo Pai para o término dessa segunda fase. Por isso que eu digo, não tem volta. O brasileiro tem muito aquela coisa, né, de não, mas é uma coisinha que aconteceu e logo, logo passa. O Machia diz que o que vai acontecer nunca ocorreu e nunca irá ocorrer. Jamais. Passe aí a noite acordado, pensando em, se você tem conhecimento sobre essas coisas, é claro, pensando nas coisas que o homem vem fazendo desde o Éden. E me diga, existe algo pior para fazer? Existe. Hoje eu tenho ciência de que existe. Mas até começar essa mentira do vírus, eu não tinha consciência disso. Bom, meus irmãos, o meu recado de hoje é esse. Eu vou tentar falar aqui com dois irmãos. E depois vou descansar de novo, porque eu ainda estou cansado. Está bem assim? Então continue no seu Shabat, no seu descanso, no seu estudo, enfim, em coisas prazerosas, edificantes
e que não te levarão à morte. Shalom.